Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Parábolas Cast, uma iniciativa do canal A Parábolas Cristo pra gente aprofundar juntos, né? Isso aí. Hoje o tema é central, eu diria, a liderança do Espírito Santo. Como é que isso funciona no nosso dia a dia? As fontes que a gente analisou falam muito disso. É um tema essencial, né? Totalmente. E a ideia principal vem lá de João capítulo 16. O Espírito da Verdade que guia em toda a verdade. Não é só um consolo, é direção mesmo. Exato. E assim, não é algo só para momentos de crise, sabe? Romanos 8, verso 14 fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E tem uma coisa interessante nas palavras gregas usadas. Ah, é? Conta aí. Em João, a palavra sugere mais um guia, tipo um professor mostrando o caminho, sabe? Entendi. Já em Romanos, a palavra pode ter o sentido de ser pego pela mão mesmo, conduzido. Eu gosto dessa imagem, de ser acompanhado de perto, desde o começo da fé até o fim. Nossa, que legal isso. Faz pensar tipo num pai levando o filho pela mão na escola, né? Garantindo que ele chegue bem. Não é só dar um mapa, é ir junto. Exatamente essa a ideia. É um acompanhamento pessoal. E como é que essa voz é? Como ela se manifesta? Isaías fala de ouvir uma voz atrás dizendo, este é o caminho. Não parece depender só da nossa inteligência, né? Não mesmo. Depende mais da nossa sensibilidade, eu diria. E o Salmo 32 reforça isso. Deus quer instruir, ensinar, aconselhar. Não controlar a força, tipo como a gente faz com um cavalo ou mula, com freio e cabresto. A liderança dele é gentil, suave. Pede uma interação, um coração sensível. Lembra de Hebreus? Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Faz todo sentido. E como essa voz vem? É tipo uma voz audível? Geralmente não. As fontes falam mais de um testemunho interior. Uma paz, sabe? Ou, às vezes, a falta dela, uma inquietação. Aquela convicção interna que Romanos 8,16 descreve. O Espírito testificando com o nosso Espírito. Entendi. Aquela sensação interna, né? Isso. E essa mesma dinâmica vale para outras áreas da vida. E aqui entra um ponto que achei bem interessante nas fontes, o tal do ruído externo. Ah, sim. Essencial falar disso. Tinha uma frase lá que dizia algo como: o problema não é a gente não conseguir ouvir Deus, mas sim a nossa disposição para ouvir qualquer outra voz. Tem muita opinião, né? Muita gente falando. Exato, e nem toda voz quer o nosso bem ou tem a direção certa. É preciso filtrar. Tem até um ditado, né? Não receba críticas construtivas de quem nunca construiu nada. É sobre saber de quem a gente ouve conselhos. Boa. Filtrar é a chave, então. Fundamental. Porque ignorar essa orientação interna, bom, pode ter consequências. A gente vê isso lá em Atos 27. A história de Paulo no navio. Essa mesma. Paulo percebeu, teve aquela sensação interior, né? Olha, essa viagem vai ser complicada. Mas o centurião preferiu ouvir os especialistas da navegação. E deu-lhe o que deu, o naufrágio. Pois é. Mostra como a obediência nessa direção interna, mesmo quando parece pequena ou meio sem lógica pra gente, é crucial. É verdade. E as fontes sugerem que ser fiel nessas pequenas direções do dia a dia, isso qualifica a gente para direções maiores. Exatamente. É um princípio de confiança progressiva, sabe? Se a gente ignora os toques mais sutis do espírito, como vai ter clareza nas decisões grandes? Faz muito sentido. Então, resumindo um pouco o que a gente conversou aqui, essa liderança do espírito não é algo místico, distante só para momentos uau. Não, de forma alguma. É uma dinâmica prática para o dia a dia mesmo, para a família, para o trabalho, para as pequenas escolhas. Sim. É um convite constante para a gente cultivar essa sensibilidade, para não endurecer o coração, como diz lá em Hebreus. Prestar atenção nesses impulsos interiores. É como aprender a sintonizar uma rádio, né? No meio de um monte de chiado. Ótima analogia, é isso mesmo. E fica a reflexão, né? Que pequeno impulso, que direção interior talvez a gente esteja ignorando agora? Boa pergunta. Como seria a nossa jornada se a gente desse um pouquinho mais de atenção para essa voz que guia? Uma forma, não esquece, dá um like e compartilha com mais gente. Ajuda muito o canal Ato Parábolas Cristo a levar essa mensagem para mais pessoas que estão conectadas por aí. Isso mesmo, vamos espalhar o que é bom. E claro,
Se inscreve lá no canal para não perder as próximas conversas. Juntos, a gente alcança mais gente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.